Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo, cujo tema é quem é e como é Deus, parte 2. Quem criou o mundo? Vamos ler aí o que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O relato sagrado proclama logo ao início a preeminência do homem sobre todas as outras criaturas da terra. A terceira pessoa do plural era quase unanimemente considerada pelos teólogos da Igreja primitiva como um indicativo das três pessoas da divindade. A expressão façamos requer a presença de pelo menos duas pessoas conferenciando entre si. As declarações de que o homem devia ser feito à nossa imagem e de que ele foi feito à imagem de Deus levam à conclusão de que os que estão dialogando devem ser membros da mesma divindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa verdade subentendida no Antigo Testamento em várias passagens, como essa que está em questão, é plena e claramente revelada no Novo Testamento, onde se diz em termos inequívocos que Cristo, que é a segunda pessoa da divindade, chamado Deus pelo próprio Pai, esteve associado. E lá em Gênesis 3:22 diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim também que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. A utilização do plural façamos sugere a existência da Trindade divina. Aqui o texto não está falando de anjos, pois eles não são criadores. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem poder de criar. Leiam depois aí esses trechos que são João 1, versículo 3, Colossenses 1, versos 15 e 16, Hebreus 1, verso 2 e Gênesis 1, verso 2. O seguinte questionamento é: qual é a base do governo de Deus? Salmo 89:14 diz: Justiça e direito são o fundamento de seu trono, a graça e a verdade te precedem. Então fica bem claro aqui que a base do governo de Deus é o quê? A justiça e o direito, a graça e a verdade. Pode o ser humano, um pecador imortal, ver a Deus? Por meio de quem Deus se revelou? A Bíblia responde esse questionamento em João 1, verso 18, que diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus primogênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pecadores não podem ver Deus face a face e continuar vivos. Nem mesmo Moisés, o grande legislador de Israel, pôde contemplá-lo. Leiam depois, tirem um tempo para ler Êxodo 33:20 e Deuteronômio 4:12. É importante que cada um de vocês leiam esses versículos que comprovam, né, tudo aquilo que está sendo explicado aqui. Alguns testemunharam a glória da presença divina, mas, exceto em visão, ninguém jamais viu a pessoa divina. O próximo questionamento é o seguinte: Deus se preocupa realmente conosco? Vamos ler o que é que a Bíblia diz em Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Podemos imaginar o seguinte quadro. Em princípio, parece que Deus não dá muita atenção ao salmista Davi. Em seguida, ele se inclina e ouve o seu clamor. Esta é uma preciosa ilustração do terno amor paternal de Deus. Mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós não seguramos as mãos de Deus com força. Outro verso que responde a essa questão é Tiago 4, versículo 8.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Esta ordem é o segredo para resistir com êxito às tentações de Satanás. Embora Deus não esteja longe de cada um de nós, ele espera que nós o busquemos. Aproximemo-nos de Deus por meio da fé e pelo arrependimento sincero. Assim como o pai na parábola do filho pródigo, essa parábola está em Lucas 15, versículo 20. Assim como o pai, na parábola do filho pródigo, avistou seu filho ainda longe, nosso Pai Celestial anseia e espera que nos voltemos para ele. Contudo, ele não nos força a aceitar o seu amor. E para fechar o nosso estudo de hoje, a última pergunta diz o seguinte: o que Deus deseja que façamos em relação a ele? Hebreus 4,16 vai responder da seguinte forma: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos com ousadia, não porque Deus está em dívida conosco, mas porque Ele oferece sua graça livremente a todos os que creem. O cristão tem o privilégio do acesso livre à graça de um Pai amoroso. Jeremias 29, verso 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, nesse verso aí, ele deixa claro que ele não pode fazer nada por seu povo, a menos que este o busque com propósito sincero. Mais uma vez, falando sobre a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, de verso 11 a 32, ela foi contada por Jesus e nos deixa claro o desejo que Deus tem de estar perto de cada um de nós. Não importa o que tenhamos feito no passado, Deus nos recebe como estamos para nos transformar naquilo que Ele deseja. Então, o maior propósito que Deus tem para a nossa vida é nos transformar. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas ele nos ama tanto que Ele deseja nos transformar na forma que Ele deseja, na forma que Ele quer que nós sejamos. É a relação de um pai com um filho, né? Sempre o pai ou a mãe deseja o melhor para os filhos, né? Da mesma forma, Deus também quer o melhor para nós. E é o maior desejo que Ele tem de nos transformar. E o apelo que a reflexão de hoje nos traz é o seguinte: você deseja conhecer e amar cada vez mais a Deus? Você deseja confiar nele e entregar a Ele seus caminhos e sua vida? Que sua decisão possa ser positiva e seja ao lado de Jesus, né? Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.